A gente realmente não pode proteger as crianças da escola, porque toda criança tem que ir para a escola. Você não pode proteger dos amigos, porque ele tem que ter amigos. Né? Às vezes tem pais que fazem esse exagero, fala assim com o filho assim, olha, você não pode ter amigo, não confia em ninguém, você só pode confiar em mim. E aí as crianças crescem e ficam jovens solitários. Não, esse exagero é um problema. Né? Não podemos evitar que eles estejam expostos ao mundo, mas eu queria colocar um outro ponto desse como. Não é? O pastor falou muito bem, a gente olhar para a gente, ver quais são os motivos da superproteção, mas eu quero colocar da falta de informação. Tá? Eu acho que a gente precisa nutrir, informar, preparar as crianças para enfrentarem tudo isso. A gente não vai evitar que tenha amigo, que vá para a escola, que viva no mundo, a gente não pode botar numa concha. Mas a gente pode proteger e dar a eles munição para chegar nesse campo de batalha, porque o mundo é um campo de batalha. Não é? E quando eles chegam sem essa munição, eles ficam que nem esponja e eles absorvem tudo que eles ouvem do lado de fora. E hoje, infelizmente, a gente sabe, por exemplo, vou começar pela escola, depois a gente fala dos amigos e do mundo. Mas a escola tem sido, infelizmente, um lugar perigoso. Eu tenho muita pena de alguns professores. Tem professores lutando muito, tem professores perdendo o emprego, porque eles não querem aderir a essa pressão psicológica de desconstruir, né, a identidade das crianças. Conheço muitos professores que estão sofrendo por isso. Mas as crianças estão sendo questionadas, isso eu não canso de falar aqui, as crianças estão sendo levadas na escola a questionar qual é a identidade delas. Coisa que não se fazia antes. Você ia para a escola estudar português, matemática, geografia, história. Você não ficava questionando quem é você, se você é homem, se é mulher. Não tinha essa questão. Então, hoje, está sendo levado esse questionamento. E isso está deturpando a mente das crianças. Então, os pais preparam uma criança. Quando vai sair para a escola, ele coloca o lanchinho, né, na mochila, porque sabe que ela vai ficar com fome no recreio. Ele prepara com um dia antes o uniforme para a criança ir limpinha para a escola. No início do ano, prepara com material escolar para não faltar nada durante o ano. Então, a gente tem que incluir nessa preparação para a escola informações do que ele vai ouvir lá, para antecipar para eles qual é a identidade deles em Deus. Porque se vai ser questionado lá, eles já têm que entrar sabendo quem eles são. E isso não está acontecendo. Então as crianças vão sem saber quem Deus pensa que elas são. E a gente tem que fazer isso baseado na Bíblia. E isso, pastor, as crianças precisam ser informadas dessa questão de identidade sexual. E muitos pais têm dificuldade para fazer isso. Uns têm dificuldade porque eles não viveram isso na infância deles. Eles não tiveram pais que conversaram sobre isso. Então eles não têm essa habilidade para conversar. Só que hoje não dá mais para ficar agarrado na dificuldade da infância. A gente vai ter que superar isso. Né? Tem vídeos, tem palestras, tem ministrações, tem muitas coisas que ajudam os pais a superar essa dificuldade de falar desse assunto. Mas precisa falar disso para a criança saber qual é a identidade dela em Deus. No livro de Deuteronômio, né, Deus deu a lei para Moisés, e Moisés, antes de morrer, ele passou as informações e ele disse para reunir o povo de tempos em tempos e ler aquele livro. E naquele livro falava sobre menstruação, falava sobre qual era o comportamento que Deus aprovava ou não aprovava em termos sexuais. Então, falava de questões sexuais na Bíblia. E Deus manda reunir homens, mulheres, estrangeiros e meninos, crianças, para passar essa informação. E muitas vezes tem pais que pensam que se levar essa informação vai instigar, vai motivar, vai sugerir as crianças a terem comportamento inadequado. Não vai sugerir. Você vai falar da maneira certa. Você vai colocar a coisa de forma verdadeira. Porque de qualquer maneira ele vai escutar. Lá fora ele vai ouvir. Então você tem que preparar antes que ele ouça isso de uma maneira deturpada, não é? Então, o que eu já queria deixar aqui, de princípio, é que a gente precisa informar a verdade antes que a gente tenha que desmanchar a mentira contada por eles. Hoje, antes de vir para cá, pastor Léo, eu vi no Instagram uma notícia que me deixou assustadíssima. Uma cidade do interior de São Paulo, né? Não quero nem entrar aqui na questão de partido político, não quero nem me envolver aqui com essa questão de quem era o governo ou não, mas
uma cartilha que foi colocada nas escolas ensinando os pontos para se usar drogas. Uma cartilha com o corpo humano desenhado os pontos para usar a droga injetável numa escola primária. Certo? Aí foram questionar, né, com as autoridades daquela cidade o que estava acontecendo. Eu falei assim, não era para ir para a escola, foi para a escola por engano. Misericórdia, como é que um negócio desse chega por engano numa escola? É pior do que tivesse sido autorizado, né? Exatamente. Aí, descuido. Mas não foi, mas eu não acredito que seja descuido. Agora, o que eu quero questionar aqui é o seguinte, descuido ou não descuido, por que fazer uma cartilha para ensinar as pessoas quais são os pontos do corpo que você injeta uma droga pesada? Gente, não era para trabalhar contra o uso de drogas? Em qualquer idade, né? Em qualquer idade. Mas, então, a escola não é mais um lugar seguro, infelizmente. Então, prepara teus filhos para irem para a escola com a informação certa, ou então você vai ter um trabalho enorme para desmanchar o erro que outras pessoas vão colocar.